pode. Gravando. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Gravando. Bem. E aí, Ronaldo, sistemicamente bem? Sistemicamente Todo muito bem. sistemicamente bem? Mais ou menos. Tô brincando. Sejam muito bem-vindos. Nós somos o Panela Sistêmica, 4 amigos que se uniram para disseminar, falar sobre o conhecimento sistêmico para o maior número de pessoas possível. Então, galera, fala da gente por aí. Tá fazendo bem? Compartilha. Vamos lá. Hoje o assunto é extremamente importante. Pare agora. Coloca no alto-falante aí enquanto você está lavando a louça para você ouvir o nosso podcast, porque é muito importante esse assunto. É de verdade. Hoje a gente vai falar sobre culpa e inocência. Culpa e inocência no sistêmico não tem nada a ver com bem e mal. Já começo falando isso. Então, ouçam-nos com coraçãozinho aberto, né? E a gente começa com a Rê hoje, porque a Renata está muito erudita. Ela está dando baile aqui. Vai falar sobre os primórdios da culpa e inocência. Vamos lá, Rê. Aonde nasceu o raio da culpa, minha filha? Fala aí. Vamos falar sobre culpa e inocência. É duro, gente. Vou falar uma coisa. Então, vamos lá. Vou começar quando que o Bert descobriu tudo isso, começou a sacar tudo isso. Porque o Bert, ele viveu coisas horríveis. Ele participou da Segunda Guerra, né? Durante 1 ano, como soldado alemão. E lá na Segunda Guerra, ele ficou vendo como as pessoas faziam coisas absurdas, terríveis, de consciência leve, né? Completamente inocente. E também, depois disso, depois ele ficou 1 ano lá e depois ele foi para a África do Sul. Chegando na África do Sul, ele era padre católico. Chegando na África do Sul, ele presenciou o regime do apartheid, que também foi uma loucura, né? A segregação racial, onde na África do Sul o regime de lá excluía os negros, e também foi a mesma coisa. Eles faziam coisas absurdas, coisas terríveis, uma consciência completamente leve. E ele chegou e entendeu que consciência leve e consciência pesada não tem nada a ver com certo e errado. E tudo começou, os estudos dele, começou, pelo que eu entendi no livro dele, começou a partir daí. Chegou ele participando de essas mentorias que a gente faz lá na África do Sul, que era com o padre, e o padre perguntou para ele o que ele escolhia. O que você escolhe? Eu não lembro muito bem a pergunta. O que você escolhe? As pessoas ou seus ideais? Os ideais da igreja? E ele se deu conta. Aí ele se deu conta que quando ele perguntou, ele falou assim, gente, eu escolho meus ideais. Eu não escolho as pessoas. E ele viu que o certo era ele escolher as pessoas. O correto era ele escolher as pessoas, não os ideais. Mas quando ele se via escolhendo as pessoas, ele ficava com a consciência extremamente culpada. E foi quando tudo começou. Então é isso, é um leve começo aí, porque é assunto que não acaba mais. Na verdade, esse começo é para vocês terem uma ideia que esse estudo não veio do nada,
sabe? Não é jogado, não é uma coisa jogada. Né? Isso tudo tem uma base muito, mas muito. Pode falar, Débora? Não, foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo Bert na geografia, porque é a primeira passagem, assim, que você fala, ai, que pessoa linda. Mas, exatamente. Quer falar, Ronaldo? Para começar, o Bert dizia que os filhos não se permitem a se sentirem mais felizes que os pais, que isso está na natureza dos filhos, que isso está profundamente enraizado. Aí começam os problemas. Atenção, Ronaldinho, Débora, Cris. Sim. Deixa com vocês. A Débora me incitou, me instigou, me deu a vez. Você percebe, então, que esse assunto está extremamente relacionado ao assunto do episódio passado que a gente falou das 3 consciências. Sim, é da consciência individual. Exatamente. Por quê? Porque quando você está alinhado com aquele seu grupo, com a consciência coletiva do grupo, você age, ainda que hoje a gente vê, né, os atos praticados como, para não causar polêmica, eu vou ficar no exemplo da guerra ali, dos alemães, né, atos de atrocidade. Você faz isso de consciência leve, por quê? Porque você está agindo de acordo com um senso de pertencimento, de convívio, de sociabilidade com relação àquele grupo. Você está alinhado. Ao contrário, né? Se você às vezes não agisse daquela certa maneira, em conformidade com o seu grupo, você agiria em má consciência. E aí ficaria com um sentimento de culpa. Culpa no sentido do quê? De estar contrariando ou agindo, fazendo diferente do que seu grupo. Aí, não sei se foi a Débora, se foi a Rê, que falou da questão de que ele notou de os filhos não se permitirem ser mais felizes com os pais. E quando ele se vê mais feliz, surge o sentimento de culpa. Por quê? Porque ele está sendo diferente. E você percebe que essa culpa, essa inocência, quando você se mantém alinhado, você se mantém num estado de inocência. Quando você se desalinha, você perde a inocência e passa a culpa. A sentir medo e culpa. Medo e culpa. Entendeu? Então, por isso que quando a gente fala que não tem nada a ver com certo, errado, moral, porque tem essa conceituação vem mais desse alinhamento com as consciências do que aquilo que é certo e errado. Porque aquilo que é certo e errado é relativo. Imagine você, por exemplo, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. A gente estaria usando outros exemplos. Muito provavelmente falando que aquelas pessoas, as forças aliadas que agiram, que invadiram a Alemanha, eles agiram ali com inocência, fizeram uma atrocidade de querer parar a Alemanha, tal, porque... mas eles só fizeram de consciência leve porque estavam de acordo com... O exemplo seria outro. Certo? Então, isso é muito importante. E quando você traz isso para a sua vida prática, que você começa a perceber, né, como que a gente está se mantendo num lugar... Fora do lugar, na verdade, porque se a gente estivesse no lugar, a gente estaria aí... A gente ia para o mundo. Mas, às vezes, a gente fica fora do lugar ou assume o lugar de outro para manter a inocência, para agir com uma culpa, com uma consciência boa. Mas nem se essa consciência boa te leva para o melhor caminho. Então, casos da vida real, vamos lá. Vamos lá. Nem sempre a inocência é bom para ti, nem sempre não. O lugar da inocência é o lugar da criança. Né? Quando eu vou fazer um movimento para sair desse lugar, eu vou sentir culpa. E é na culpa que a vida acontece. É na culpa que a gente segue para a vida. Então, esse sentimento, essa sensação de culpa é uma chavinha que liga aí que a gente está fazendo algo que é diferente do nosso sistema familiar. Por exemplo, vamos lá para os exemplos. Na minha família,
a gente não foi, em toda a minha infância, na minha adolescência, talvez na vida adulta, em restaurantes caros. E aí você resolve hoje, na sua vida, ir num restaurante caro. A hora que você vai pagar a conta. Aí tu pega aquela conta milionária. O que você sente? O que você sente? Culpa. Culpa! Culpa. Você pode pagar, você tem dinheiro para pagar. O teu dinheiro ali é uma energia, uma troca, um movimento. Você sabe tudo isso. Você traz todos os conceitos do mundo que você sabe que ok, mas você está sentindo culpa. Porque você está fazendo algo que é diferente de todo o teu sistema familiar. Então, a gente vai sentir culpa sempre, sempre. A questão é, mesmo sentindo culpa, eu sei que é ali que a minha vida está acontecendo. Então, a boa e a má consciência, que a gente fala na sistêmica, é mais ou menos isso. A boa consciência me mantém ali presa aos padrões do clã. A má consciência é aquela sensação, aquele sentimento de culpa, e é o movimento que eu estou fazendo diferente. Muito linkado, sim, o nosso assunto de hoje está muito linkado no episódio anterior. Então, se você não viu o episódio anterior, vai lá e ouve. E aí tu vai perceber como um assunto complementa o outro. Tu vai passar a olhar para a tua culpa de uma forma diferente. Tu não vai querer se livrar dessa culpa, porque não tem como, gente, não tem como. A Rê trouxe para a gente aqui, a gente não consegue compreender, entender que a gente pode ser mais feliz que os nossos pais, mais felizes que os nossos pais. Mais prósperos que os nossos pais. Então, toda vez que a gente vai nesse movimento, tem a linda da culpa. E que linda é a culpa? Porque eu estou em movimento. A gente tem a audácia de sair do estado de inocência, né? A gente seguir. E são em várias situações, né? Ronaldo está sem som. Sorry, estava com o mudo aqui ativado. Mas eu queria dar um exemplo agora desse sentimento na questão do equilíbrio do dar e receber. Vou dar um exemplo pessoal. Né? Quando eu passei no concurso e tudo, que eu melhorei de vida financeiramente e tal, para um sentimento de boa consciência, né, inocência, eu queria retribuir. Toda a ajuda que eu tive do meu irmão mais novo, dos meus pais e tudo mais. E aí, nessa boa consciência, sem perceber, eu estava desequilibrando o dar e receber. Em coisas simples, como, por exemplo, sair para tomar uma cerveja com meu irmão e eu sempre querer pagar a conta. Sempre eu. Aí o exemplo é um pouco diferente do que a Cris trouxe. Tá? A situação, o contexto é diferente. Por quê? Porque na minha cabeça, nossa, eu estou lá, eu estou ganhando mais ou menos bem, então eu tenho que pagar, e nunca deixava retribuir. Por um certo tempo, e outras questões, isso permaneceu legal, mas teve um ponto, chega num ponto em que também meu irmão também evoluiu, que é natural. E aí, quando eu passei, ele queria retribuir, porque queria restabelecer o equilíbrio, naturalmente, que a gente sempre está buscando o equilíbrio, eu não aceitava. E quando eu passei a recusar que ele queria e podia também pagar a conta, ainda que com uma boa consciência, né, que é a criança, eu estava desequilibrando. Isso causou um estremecimento no nosso relacionamento. Por quê? Porque quando você faz isso, você se coloca numa postura de arrogância e tira a força do outro. Mas ele também é capaz. E aí, se você dá e não quer receber, a pessoa perde também a inocência. Ela quer recuperar isso, ela quer retribuir. E uma situação, um relacionamento que sempre foi saudável,
sem perceber, porque como você percebe? Estou dando exemplo do relacionamento do meu irmão, mas isso pode acontecer no seu ambiente de trabalho, na sua vida amorosa, tá? E aí, o que aconteceu? As nossas conversas começaram a ser mais desagradáveis, no sentido, assim, de ele querer compensar isso me atacando, discordando de mim a todo custo, pela maneira que ele tinha. Em questões que a gente sempre concordava, como futebol, política, por aí vai. Percebeu? Porque precisava. E qual que foi a minha sacada quando eu me dei conta disso? Nossa, eu estou sendo arrogante. Na verdade, eu não estou sendo bonzinho. Quando eu quero ser o bonzinho, na boa consciência, eu estou tirando a inocência dele para ser inocente e eu me coloco numa posição de soberba, arrogância. Percebeu? Sim. Isso tem a ver com culpa e inocência, porque para eu reequilibrar, eu me sentir culpado. Não, mas meu irmão fez tanto por mim, agora eu vou permitir que ele aceite. Eu preciso suportar essa culpa, né, de deixar ele ser adulto e mostrar toda a sua capacidade, porque ele podia. Percebeu, gente? Suportar e sustentar, né, Ronaldo? Vamos pensar sempre nisso. Sustentar a nossa culpa, porque junto com a culpa, gente, vem uma outra palavrinha, um outro estado bem interessante, que é a vergonha. A gente começa a ter vergonha de muitas questões da nossa vida, porque isso é diferente da minha família. Como é que eu vou chegar lá na casa dos meus tios no interior com esse carrão que eu comprei? Como que você se sentiria? Pensa aí. Teu carrão, comprou o carro dos teus sonhos, aí tu tem teu maridão ali do lado, bem lindão, teus filhos, você feliz. Como é que você vai chegar lá? Sente excluída. Você sente vergonha da tua própria felicidade, vergonha das tuas conquistas, porque a culpa e a vergonha estão ali. E a exclusão. Aí eu vou compensar, que é uma das dinâmicas, olha, aqui no exemplo que o Ronaldo trouxe para a gente, ou eu vou esconder, ou eu vou me sabotar, porque eu não sustento a minha culpa. Daí eu tenho vergonha. Sim. Percebe? Começa a acontecer coisas na vida, né? Por exemplo, a Cris está falando como se fosse ela. Aí começa a acontecer coisas na vida dela e ela começa a perder dinheiro e ela nem está entendendo, isso é inconsciente. E ela nem entende, meu Deus, eu perdi aqui, perdi uma vaca, eu perdi uma casa, eu perdi um colar. E começa a acontecer porque ela não está se sentindo bem, ela quer pertencer. Ela quer pertencer àquele grupo, ela não quer, ela não está aguentando sentir essa culpa. Ela não está suportando essa culpa. Mas. A gente age com vocês para se livrar da culpa. Mas é o contrário, que para você tem que sustentar essa culpa. Por quê? Porque você tem que trazer novidade para o seu sistema. O teu sistema tem que estar o tempo todo expandindo. Ele está em expansão. Se não tiver ninguém para carregar essa culpa e trazer novidade para esse sistema, ele morre. Esse sistema morre. Se todos forem inocentes no seu sistema, o teu sistema morre, ele mingua, ele murcha. Vai chegar uma hora que não nasce nem filhos mais. E você não sabe nem por quê. Você pode até ter dinheiro, você pode ser rico, mas não nasce nem criança mais no seu sistema. Não nasce mais nada. Você entendeu? Ele está murcho. Ele não tem mais novidade nenhuma. Porque é um movimento. Né? Então, é bem interessante isso. Esse olhar que a gente quer trazer aqui é que a culpa não é ruim. Esse sentimento de culpa é algo, é um indicativo para ti de que a tua vida está em movimento. Que você só está fazendo diferente. Né? E trazendo essa novidade para o teu sistema, para a sua própria sobrevivência. Sim. Você não precisa ser um super-homem, uma Mulher Maravilha, não é nada disso. É na culpa que a vida acontece. É na culpa que tu vai para o mais. É na culpa. Então, sustenta. Aguenta aí, aguenta firme, filha. Segue. Beijinho no ombro e
Tchau, tchau. Muito bom. A Débora travando. Não, vocês estavam falando. Eu tô com aquele receio de não tá. Vocês estão me ouvindo? A Cris estava falando, eu fiquei pensando, essa culpa também acontece em outros sistemas, né? Assim, questão de amizade. Quando você decide fazer uma coisa diferente, provável, você fica com medo de ser excluído. Isso vai acontecer. Isso acontece quando você toma várias vezes na sua vida. Mas, né, a gente tem que ter a audácia, né, de sair do estado de inocência para seguir com a nossa vida e fazer o que é melhor para a gente. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? E a partir disso as coisas vão acontecendo. E no fim, todo mundo falando de amigos, o amor quer que a gente cresça, né? Então, mesmo com a distância, porque é inevitável isso acontecer. Já nas famílias, o sonho mais selvagem, eu acho que os nossos ancestrais tiveram e têm, né? Porque eles estão em nós, é que a gente tem esse topete de seguir na culpa e fazer diferente, porque todo mundo, no fim, sempre quer o quê? Ser feliz, né? Ser próspero, viver em abundância. Eu acho que é isso. Sim, é isso mesmo. É isso aí. Então, mulherada, suba no salto. Ô, Marada, arrume o tupete e vá pra vida. Obrigada, gente, por mais um episódio. Vamos seguir na culpa. Eu tô na culpa aqui na minha internet, mas tá tudo bem? E a gente agradece. Né? Então, assim, ó, já que a gente deu o exemplo do dar ou receber, assim, ó, já que você está recebendo, você tem que dar. Então, como você pode dar agora e equilibrar a situação? Compartilhando esse podcast, esse episódio com mais gente. Como diz o meu mentor da Copetri, o fluxo de saída que determina a entrada. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. É isso aí.